Olá, bom dia, paz do Senhor. O Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor com certeza já concretizou, já tornou uma realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estou sempre lendo a palavra de Deus, conversando um pouco e depois orando pela nossa casa, pela nossa família, todos os dias, aqui às 10 horas da manhã, né? E às vezes você fala assim, puxa, mas por que ele fica assim meio parado? Principalmente o pessoal do Instagram, ele fica parado assim, porque eu estou aprendendo ainda a mexer com as redes sociais, Facebook, YouTube, né, Instagram. Então muitas coisas você percebe que o vídeo é bem simples, né? Por quê? Porque eu não sei mexer, não sei. E quando eu vou passar para o YouTube, né, aquilo que eu disse no dia, no YouTube a imagem é assim. Então eu fico um pouco parado para ver se eu consigo pegar a imagem um pouco mais tranquila e tal. Então eu fico um pouquinho parado, por isso. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Temos lido a palavra do Senhor. Mateus capítulo 1, 2 e 3 falam sobre a biografia de Jesus. Mateus 4 sai da biografia e já entra no ministério de Jesus. Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças, né? Aquilo que a gente chama de, teologicamente falando, didaticamente falando, de justiça moral. E a partir do capítulo 6 é a justiça religiosa, ou seja, é a prática daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, como aferimos as coisas, e o Senhor Jesus vai discorrendo a respeito. Principalmente fazendo alusão àquilo que eu poderia chamar de uma revisitação. O Senhor Jesus revisita, né? Visita de novo a lei de Moisés, principalmente Êxodo capítulo 20, 21, 22 e 23. Êxodo 20, 21, 22 e 23. Esse escopo, esse argumento, essa base que o Senhor Jesus trabalha na sua constituição como reino. Então nós estamos agora já entrando no capítulo 7, falamos muito sobre ansiedade, sobre o tesouro no céu, o tesouro na terra, e agora o Senhor Jesus está indo já para uma questão muito sensível, muito frágil, uma questão muito nevrálgica na nossa relação, principalmente naquela época, por exemplo, em relação aos religiosos e o que significava tudo isso. Então, Mateus capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o que Jesus está falando, até de maneira parabólica, comparativa, né? De uma maneira assim, metafórica, ele está falando sobre julgamento. Por que julgamento? Porque o que o religioso mais gosta de fazer é aferir a vida do outro. Isso é em toda a religião, seja ela qual for. Quando nós olhamos na cristandade, né, no nosso ambiente, nós percebemos que a religião ela é muito exigente, né? É muito exigente, muito acima, muito além do que o próprio Senhor Deus. Aí você vai falar, então eu não posso julgar o meu irmão? Não, não é isso. Jesus não está falando sobre o julgamento em si, porque muitas vezes
a gente percebe que as pessoas se utilizam dessa passagem para dizer que não pode aferir o que o outro está fazendo. Não é isso. A questão não é essa. A questão é quando eu não me utilizo do julgamento, da régua que eu uso para o irmão, eu não uso a mesma régua para mim. É isso que Jesus está falando. Em outras palavras, é isso. Por quê? Porque na maioria das vezes, na totalidade das vezes, quando eu olho, eu estabeleço um juízo de valor sobre aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que eu estou sentindo, ou aquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou falando, o que acontece? Eu sou muito misericordioso comigo. Eu sou de uma paciência para explicar o que eu estou sentindo, falando ou fazendo, que é impressionante. Eu poderia passar aqui o dia inteiro explicando as minhas ações, as minhas atitudes. Mas quando chega na hora que eu vou aferir a atitude, o sentimento, o pensamento do outro, aí é diferente. Aí sequer eu dou um espaço. Sequer eu deixo o outro falar. Sequer eu deixo o outro se justificar ou explicar aquela atitude. Não, eu já entro com os 2 pés no peito e você fez errado e não sei o que lá. E isso é normal. Então o que Jesus está aferindo dentro do seu reino, para nós que desejamos ser súditos do seu reino, para nós que desejamos na eternidade viver nesse ambiente de reino dos céus, Jesus está o quê? Ele está trazendo esse reino à minha prática, à minha vida, ao meu cotidiano. É por isso que eu sempre falo para você que eu vivo a minha eternidade, ou não que eu viva, mas eu desejo viver a minha eternidade hoje, porque o Deus a quem eu sirvo tem olhos eternos hoje. Aí eu sempre falo, como é que Deus te enxerga eternamente falando, celestialmente falando? Deus te enxerga com esse problema, com essa enfermidade, com esses limites, com esse desgosto, com essa tristeza, com essa angústia? Com certeza não, porque Ele tem olhos eternos. Ele já enxerga aferindo a tua condição de maneira eterna. Aos olhos de Deus, eu e você já estamos vestidos das vestes brancas, como diz lá em Apocalipse, né? E nós já estamos diante do altar do Senhor louvando a Ele para toda a eternidade. Então, quando eu entendo e trago à minha consciência essa visão de Deus, eu preciso revisitar todo o meu modo de vida, toda a maneira de pensar e de sentir. Então, Jesus aqui, ele está pontuando o julgamento. Por quê? Porque a religião ela é boa em julgar. Ah, fulano vestiu assim, o outro falou aquilo, o outro pensou aquilo, e já dou um julgamento que é aquilo, ó, a minha régua que vale, a minha constituição é que vale. Não, isso é errado, isso é pecado. Primeiro, eu não posso julgar a motivação. Por que eu não posso julgar a motivação? Nós acabamos de passar esses dias pelas passagens que dizem a respeito disso, no reino, né? Por que eu não posso? Porque eu não conheço o coração. Eu não sei por quê, qual a razão, qual o sentimento da pessoa que fez aquilo ou aquilo outro. Mas a Bíblia me coloca uma régua da aferição. Qual é a régua da aferição da Bíblia? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela afere. Ela estabelece um filtro. Aquilo está certo e aquilo está errado. Só que eu não posso enxergar a motivação. Eu só posso enxergar as evidências. Quer ver? Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 15. Claro que a gente vai passar por esse texto novamente daqui a alguns dias, mas eu já vou falar já. Mateus, versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos vossos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus está dando uma linha de raciocínio. Como que eu vou conhecer a pessoa? Como que eu vou conhecer as evidências, o que ela está fazendo? Se são coisas boas ou coisas ruins? Pelos frutos. E para enxergar o fruto, não é num lance de visão. Para enxergar o fruto, não é olhar assim em 1 minuto, 2 minutos e aferir aquele fulano está certo, aquele fulano está errado. Não, para enxergar o fruto, eu preciso andar com a pessoa, eu preciso conviver com a pessoa. Lembram-se, eu acho incrível o que os discípulos perguntam para Jesus lá no começo, quando Jesus ainda está arrebanhando, né? Elegendo os seus discípulos. Quando Jesus vai até os discípulos que eram até então de João, e Jesus fala com os discípulos, ainda discípulos de João, os discípulos de João, claro, homens experimentados, homens que tinham um mestre, um rabino, né, um profeta, da linhagem sacerdotal, que para mim deveria ser o sumo sacerdote, né? Agora eu que estou aferindo isso, tá? Eu que estou falando. Para mim deveria ser o sumo sacerdote, daí Jesus falar que não nasceu de mulher homem tão valoroso como João Batista. Quem disse foi Jesus. Então João Batista, obviamente, ensinou seus discípulos. E os discípulos de João, até então ainda discípulos de João, perguntam para Jesus o seguinte: mestre, onde tu posas? Puxa vida, é uma atitude de sabedoria. Eles não queriam saber se Jesus fazia ou não fazia, se Jesus tinha poder de milagre ou não poder de milagre, se Jesus orava e o fogo descia. Eles não queriam saber se Jesus realmente era quem ele dizia que era. Não. Mestre, onde tu posas? E Jesus, claro, aí sim Jesus tinha esse mover, esse dom do Espírito Santo, de discernimento de espíritos, né? Dom, aliás, né? O qual, mais tarde a gente vai aprender que o dom de discernimento de espíritos é um dom que a gente precisa pedir, né? Clamar, porque realmente a gente precisa saber com quem está lidando, e só um discernimento do espírito, não tem como. Não para julgar, mas para andar junto. Então, mestre, onde tu posas? E Jesus respondeu sabiamente: vem e vê. Então os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, foram na casa de Jesus. Foram conhecer o tratamento cotidiano da família, do trabalho, do pagamento de contas, como que era Jesus na sua intimidade. Óbvio, por quê? Porque eles estavam se propondo a seguir o Mestre, a saírem do rabinato, da cobertura, da autoridade de João Batista, e entrar e serem transportados para o rabinato de Jesus, para o rabino Jesus, para o escriba Jesus, alguém que conhecia profundamente a lei. Mas será que a vida condizia com aquilo que ele conhecia? Acostumados com João Batista, que João Batista não vivia em comunidade, de maneira como todo mundo vivia, mas vivia nas cavernas, lá junto ao Mar Morto, né? Possivelmente ele era um essênio, né?
da classe, do grupo, das pessoas que haviam optado por uma vida monástica, uma vida um pouco distante da sociedade, da comunidade, para manterem íntegras, né, a visão, o sentimento, a maneira de enxergar e de ministrar, oficiar ao Senhor. Então João Batista possivelmente pertencia a esse grupo, porque a Bíblia fala que ele vivia nas cavernas, ele se alimentava de mel com gafanhoto e ele se vestia de peles de animais. Então ele tinha realmente a aparência de Elias. Daí todos o chamarem de Elias. Por quê? Porque não somente havia uma palavra incisiva, uma palavra que confrontava o status quo em todos os sentidos, mas João Batista era um homem íntegro, reto, um homem, e agora a gente entende, né? Eu estava conversando, com quem que eu estava conversando outro dia? Com o Fábio. Eu estava conversando com o Fábio da Márcia. Eu falava para ele, agora a gente entende porque muitos, né, eram considerados solitários. Elias, Eliseu, João Batista, Jeremias, que a própria classe dos profetas das suas gerações, do seu tempo, não tinha uma convivência muito próxima deles, mas não porque eles vamos dizer assim, eles se apartavam de todos, não é isso, mas é o próprio contexto, a própria vida, a própria contaminação da sociedade, de tudo aquilo, para que eles pudessem manter a condição profética, a constituição sacerdotal. Eles muitas vezes ficavam distantes porque a coisa era muito difícil, até de convivência. Não estou querendo dizer com isso que a pessoa precisa estar separada de tudo e de todos, não é isso. Mas que eu entendo o porquê eles viviam assim, como que proscritos, como que à parte, exatamente porque eles tinham uma vida, eles tinham um modo de vida, uma autoridade na palavra, na sua constituição profética ou sacerdotal, né? Por exemplo, no caso de Samuel, que era uma coisa tão forte, tão maravilhosa, tão consistente, que não é que eles se apartavam, mas era a maneira de viver deles era totalmente diferente daquilo que estava, né, naquele momento, naquela sociedade, naquela geração, naquela cultura, naquela tradição. Então João Batista ensinou esses discípulos. E esses discípulos perguntam a Jesus como que ele dormia, onde ele estava, quem era a família dele, ou seja, queriam conhecer a Jesus para poder aferir. Então, Jesus está pontuando, sublinhando exatamente isso. Vocês não devem julgar pela aferição pessoal, dentro de uma lógica de sociedade, de cultura, até de economia, né? Até cultura econômica, financeira, de saber se fulano está certo ou está errado. Eu preciso andar junto. Eu preciso saber por que a pessoa fez, qual a razão. Por exemplo, quando a gente vai aconselhar casais, isso é fácil de entender, né? Até porque, mas quando a gente vai aconselhar casais, sempre um bom pastor, um homem ou uma pastora, né? Uma mulher, uma ministra do Senhor, uma conselheira, o maduro, o conselheiro maduro, ele faz o quê? Ele ouve o marido, depois ele ouve a esposa, para depois ele dar algum tipo de opinião. Por quê? Porque a vida é a mesma, a casa é a mesma, a comida é a mesma, tudo é igual. Mas a maneira do marido enxergar aquela situação, aquelas circunstâncias, nem sempre é a mesma maneira da esposa enxergar. E eu sempre ensino o seguinte, eu sempre falo, olha, cuidado. Por quê? Porque a verdade do marido
na maioria, quase na totalidade das vezes, será diferente da verdade da esposa. E eu sempre falo, lembre-se que eu não falei mentira, eu falei verdade. Ou seja, é apenas a maneira de enxergar, é a lente com que o marido enxergou aquele problema, que é diferente da lente que aquela esposa enxergou o mesmo problema, o mesmo fato. Claro que quando a gente é chamado para aconselhar o casal, geralmente o casal já está nas últimas, né? Mas se a gente pudesse chegar antes, né, meses ou anos antes, seria mais fácil para ajustar, alinhar a maneira com que se enxerga, né, a questão do homem, das características do gênero masculino, as questões da mulher, as características do gênero feminino, né? Livros assim como Eles Fazem Sexo, Elas Fazem Amor, né? E livros assim, claro, que ajudam a entender exatamente o que significa o homem e o que significa a mulher, a maneira com que enxerga, a maneira com que afere. Então é exatamente isso que Jesus está falando. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Eu quero ler com você, olha só como esse profeta ele é sábio. Segundo Samuel, capítulo 12, diz assim, segundo Samuel capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Davi nem deixa Natã terminar a história. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, certo, como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Incrível essa palavra, porque Natã, de maneira muito sábia, ele precisava exortar Davi do pecado de Davi em relação ao adultério, em relação, ele ter agido de maneira errada com o seu soldado Urias, tomando a sua mulher Betseba. E aí Natã precisava exortar o rei Davi, mas era o grande rei Davi, era o poderoso rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um salmista, um poeta por excelência, um homem que conhecia a profundidade de Deus. Você lê lá no livro de Salmos, em vários textos, a maneira, a delicadeza, a intimidade, a conexão com que Davi expressa o tamanho, a grandeza, o poder, o amor, a plenitude do Senhor. Como fazer para exortar um homem como Davi? Simples. Natã
veio com uma parábola, né? Aquilo que a gente gosta tanto de conversar sobre as parábolas. E Natan veio com a parábola, trazendo uma historinha tão singela de um homem que tinha uma cordeirinha só. Essa cordeirinha ficava lá junto com seus filhos, ele cuidava, comia da sua própria comida, né? Dormia junto, lá na cama todo mundo junto, cordeirinha junto. Ou seja, era como um cachorrinho de estimação. Quando veio um viajante na casa do homem rico, ao invés do homem rico matar das suas centenas de cabeças de cordeiros, para não tirar do seu próprio, ele vai lá na casa do vizinho, do homem pobre, e lhe tira a cordeirinha e mata a cordeirinha. Quando Davi ouve essa história, fala: que homem cruel, quem é esse homem? Ele tem que ser morto. Onde já se viu? Esse homem precisa pagar pelo seu pecado, pelo seu crime. E Natan chega: ô Davi, é você. Então, por quê? Porque Natan precisava exortar Davi, mas demonstrando para Davi quem era Davi, aferindo, né, que Davi fosse a aferição do seu próprio coração, mas que não é fácil, porque eu sempre sou misericordioso comigo e sempre sou cruel, implacável com os outros. Mas Davi, caindo em si, e aí você sabe o que ele descreve, está lá no Salmo 51, e não dá tempo de a gente falar, mas Jesus, ele nos exorta que tem que haver uma aferição. Na maioria das vezes tem que haver. Não tem essa coisa de ficar com sangue de barata, achar que tudo é normal. Não. Tem muita gente pregando, tem muita gente ensinando, tem muita gente falando, principalmente sobre a palavra de Deus, de uma maneira completamente irresponsável. Mas são pessoas que apareceram de repente e fazem um escarcéu. Pessoas eloquentes. Tem uma palavra maravilhosa, mas qual o contexto? Quem é essa pessoa? Como eu vou aferir se essa pessoa é ou não é aquilo que ela diz que é? Então a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, a motivação eu não tenho como, porque está no coração. Eu não tenho como aferir. Deus sabe, porque Deus conhece os corações. Mas eu sei que pelos frutos nós conheceremos a árvore. E essa condição é realmente uma condição necessária, principalmente no tempo que nós vivemos hoje. Por isso, vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e entendendo que o Senhor tem uma sabedoria para derramar e que nós precisamos de sabedoria, porque não é fácil, não é simples, né? Que nem eu falo, julgamento de farol, né? A pessoa para lá no farol 10 segundos e afere, julga, determina e sentencia aquela pessoa que está pedindo, ou aquela criança que está pedindo uma esmola. E ela, sem nenhum polimento, já fala: fulano, porque o filho, porque traz os filhos para pedirem esmola no farol, para poder comprar pinga. A pessoa nunca viu, mas é uma capacidade de aferição. Será que essa pessoa é ferida desse jeito? Lógico que não, porque se fosse, não estaria falando assim. Então isso é pecado. Julgar conforme as minhas verdades, os meus valores, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso é errado. Segundo, quando eu tiver que aferir, julgar alguém, é mediante a palavra. Entendendo que aquela pessoa tem um coração, tem um sentimento. E eu tenho que saber o que aconteceu. Qual a razão? Entendeu? Não é fácil. Isso demanda de mim, exige de mim uma sabedoria, uma maturidade, um entendimento muito grande. Porque eu não posso, a minha boca, ela é autoridade no mundo espiritual. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não tenho como, em 10 minutos, 1 minuto, em 5 minutos, falar, aferir. Não tem.
Então eu preciso andar, entender, em nome de Jesus. Bom, eu não sei, está falando que ensinamento maravilhoso. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te engrandeço pela tua graça, pelo teu poder e pela tua palavra. A tua palavra nos ensina. A tua palavra, ela é alimento, o verdadeiro alimento que desce do céu. A tua palavra é aquilo que diz a própria palavra, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Deus da nossa salvação. Como? Fazendo menção? Falando a palavra. Então que a glória, a presença, o poder de Deus se manifeste e nos ensine, nos capacite a viver num mundo tão conturbado, tão turbulento, tão politizado, tão polarizado, e ao mesmo tempo ter palavras de sabedoria, de equilíbrio, de mansidão e de maturidade. Senhor, só no teu Espírito, não tem jeito. Que o teu Santo Espírito se apodere, se mova, nos unja, nos capacite, nos batize com o seu poder de fogo, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Cada família, os nossos queridos que estão aqui, filhos, netos, sobrinhos, pais, avós, tios, o marido, a esposa, Deus de maravilhas, derrama-te, cura, visita o nosso corpo, ouvidos, olhos, coração, artérias, veias, órgãos, derrama-te, ó Deus, com a tua cura e a tua saúde. Eu declaro você curado, saudável, impregnado do poder, da graça, da presença, do mover do Senhor. Em nome de Jesus, Eva, Bispo Antônio, todos que estão aqui, a glória, a graça, a Cida, Deus abençoe a Magda, o Senhor abençoe Sueli Felintro, oro por você também, sua casa, sua família, todos, a graça, a plenitude, meus pais, meus tios, meus primos, seu João, Dona Dália, Dona Nadir, seu Toninho, derrama-te com cura, derrama-te com saúde, visita, Deus, a nossos sentimentos, as nossas famílias, que haja um mover, um espírito de reconciliação, um mover de mansidão, de gratidão, de louvor, e nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a tua vontade, e ela acrescenta a bênção, ela não acrescenta dores, e a tua graça está sobre nós, e que nós tenhamos a ti, o Senhor, possamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Claro, você carrega o poder da vida, o amor de Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, Jesus, o autor e consumador da tua fé. Até amanhã, um beijo, uma terça-feira maravilhosa, cheia de vida, cheia de conquistas, de realizações, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã. Fiquem na paz.